Senhoras e senhores, bom dia. Sejam bem-vindos ao Congresso de Ética da APEE, inserido no segundo Fórum da ESG Week 2024, uma iniciativa da Associação Portuguesa de Ética Empresarial, que conta com o Banco Montepio como Pioneer Main Sponsor, o IAPMEI como Main Sponsor e a UN Global Compact Network Portugal como parceiro estratégico. A ESG Week 2024 conta ainda com a parceria e apoio do Turismo de Portugal, Bondalti, CCA Law Firm, MEL, El Corte Inglês, Pedra Base, Securitas, Universidade de Coimbra, Associação Portuguesa de Leasing, Factoring and Renting, APSER, Ascendi, Karma, Grupo Bell, Aliança ODS Portugal, EPAL, Grupo Águas de Portugal e United Nations Association, UNA Portugal. Chama ao púlpito Mário Parra da Silva, Presidente da Direção da Associação Portuguesa de Ética Empresarial. Bom dia e muito obrigado, antes de mais, a todos e a todas por estarem aqui a uma hora tão matinal, num edifício que ainda por cima não é muito fácil de encontrar, mas pronto, cá estamos. Este evento chama-se... Eu já não vou apresentar a APE porque o vídeo já o fez de uma maneira muito mais curta e muito mais eficaz do que eu faria através do discurso, que tende a ser longo demais. Mas gostaria de dizer algumas palavras sobre o evento propriamente dito. Este Congresso de Ética devia chamar-se, em rigor, terceiro Congresso de Ética. Os dois primeiros foram feitos há 25 anos atrás e há 24 anos atrás, pela Associação Portuguesa de Gestão, a APG, que não conseguiu continuar. Em 2002 a APE surgiu, não na sequência dos ditos Congressos de Ética, mas na sequência de um convite, um apelo, um desafio do sistema da qualidade, nomeadamente da ISO, que estava a preparar-se para fazer a ISO 26000. E é isso que dá origem à APE. A palavra ética foi sempre uma palavra malquista. Por várias razões a nossa sociedade gosta pouco da palavra ética. De modo que Congresso de Ética é sempre um pouco estranho, não é? Poderia chamar-se integridade, poderia chamar-se compliance, poderia chamar-se outras coisas. Até os códigos de ética deveriam chamar-se só códigos de conduta, porque assim evitava-se a palavra ética. Mas, infelizmente, como dizia o Galileu, apesar de tudo ela move-se. E está aí. Nós, à boca pequena, ouvimos falar imenso de ética, não à boca grande. Mas à boca pequena diz-se que falta na política, que falta na gestão, falta na relação entre as pessoas, falta em muitíssimas circunstâncias. Mas, de facto, nós não somos uma sociedade onde a ética seja muito comentada. Talvez consigamos, ao longo dos anos, dar uma volta a isso, porque nós acreditamos muito que a discussão sobre valores deveria ser uma discussão central na nossa sociedade. Porque uma sociedade não existe sem valores. A questão é que quando não os discute, os valores podem ser errados, sem saber. Não temos consciência disso. Há 5 minutos atrás, eu estava conversando com um dos nossos ilustres oradores e ele disse, parece que em Portugal se exporta vinho de tal modo que sobra vinho e, portanto, outro orador disse uma coisa que eu concordo totalmente, temos que aumentar o consumo para ajudar os produtores de vinho. Mas há um pormenor que se calhar já todos repararam. Quando vão aos escaparates dos supermercados, a quantidade de marcas diferentes e ainda por cima a quantidade de marcas que mudam todos os 6 meses é gigantesca. Portugal tem um problema de branding, ou seja, marca, chapéu, que possa pegar nos nossos múltiplos produtos que deviam ser vistos de forma industrial e não comercial. Comercialmente deveria criar-se marcas com poder suficiente para entrarem nos mercados. Porque, se não há marca, uma vez um meu amigo, nessa altura, promoveu uma pequena fábrica de artigos de artesanato de barro. Eram lindíssimos. E convenceu um americano a vir ver. E o americano olhou e disse, isto é beautiful, 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 I want it. Tenho que me fazer, para começar, 25.000 peças para o meu mostruário. O homem ficou engasgado e disse, eu não faço isso num ano. Pois, então não dá, pá. Está a ver, eu não vou abrir um mercado e depois não ter peças para fornecer.
Portanto, não dá. Mas arranjo maneira de fazer 250 mil peças, venda-me 25 mil para o meu estuário e tem negócio. Nunca conseguiu. Era na Malveira da Serra. Muito do nosso problema está num egoísmo ou egocentrismo enraizado. Cada um de nós quer ser industrial. Quando trabalha para um industrial, sonha ser ele próprio industrial. Quando trabalha para um comerciante, sonha ele próprio abrir a sua loja. Quando trabalha para uma cabeleireira, sonha ele próprio ser cabeleireira. Somos sempre assim. Aqui temos um elemento ético que devia ser discutido. Até que ponto é que este egoísmo, que é muito bom do ponto de vista do empreendedorismo, mas é muito mau do ponto de vista da economia de escala, até que ponto este valor deverá ser mantido? De onde é que ele surgiu? O que é que fez com que os portugueses sejam assim? Será que podemos reequacionar este valor e convertê-lo num valor mais cooperativo, mais de juntarmos esforços, mais de olharmos para o outro como um parceiro e não como um adversário? Ou pior ainda, como um inimigo? Não sei. Sei que nós, na associação, fazemos o nosso papel. E é um pequeníssimo papel, é um pequeníssimo contributo, mas alguma coisa temos feito, como viram pela apresentação e como vão ver hoje ao longo do dia, sendo que eu voltarei desgraçadamente a este palco para vos falar de ética e competitividade. Nessa altura aprofundarei um pouco mais. Agora agradeço, além a todos, que já agradeci, particularmente aos nossos oradores, particularmente ao grande empresário, o homem que tem sido uma estrela para muitos de nós, Henrique Neto, aqui presente, que vai falar em seguida, o Pedro Barroso, do Monte Pio, que é outra, não diga que eu troquei o nome, acontece-me constantemente, Pedro Leitão, desculpe, Leitão. Não, é que eu conheço outro que é, desculpe lá, mas olha, são 73 anos, já dá para fazer isto tudo. Aliás, vi uma anedota sobre 73 anos que dizia, antigamente preocupava, agora tomo das tintas e vejo o resultado que dá. Pronto. Bom, enfim, ao Dr. Carlos Abad, do Turismo Portugal, e ao dono da casa, last but not the least, Luís Guerreiro, que também nos dirigirá algumas palavras. E a Joana, não esquecer a Joana, que também está nesta lista, embora a seguir. Você vem a seguir a mim, outra vez, coitado. Portanto, tem que esperar para nos dizer, mas é uma oradora que eu não conheço, é a primeira vez que a vejo. De modo que alguns dos meus colegas disseram, é um tiro no escuro, será que é uma boa intervenção? E eu digo, eu gosto, porque já tenho idade para fazer as coisas e depois logo se vê o que é que dá. Muito obrigado a todos, divirtam-se, porque se não se divertirem o evento não presta, divirtam-se e aproveitem os nossos oradores. Muito obrigado. Toma a palavra Carlos Abad, Presidente do Conselho Diretivo do Turismo de Portugal. Ora, bom dia a todos. Quero naturalmente saudar todos os presentes, agradecer a vossa presença e deixem-me fazer aqui um cumprimento especial para já ao Sr. Engenheiro Mário Parra da Silva e felicitá-lo não só por mais uma WIC do ESG, mas também pelo trabalho extraordinário que tem feito no contexto do ESG e à frente da Associação Portuguesa de Ética Empresarial. Muito obrigado pelo esforço e, aliás, vimos aqui bem aquilo que tem feito por essa dimensão. Também cumprimentar o Luís Guerreiro, Presidente do IAPMEI, e agradecer-lhe o acolhimento aqui neste extraordinário auditório. O Dr. Pedro Leitão, Presidente da Comissão Executiva do Monte Pio, e o Dr. Henrique Neto, muito obrigado pela sua presença aqui. E as palavras do Engenheiro Mário Parra da Silva dão bem conta da importância, de facto, deste Congresso de Ética. Quando nos diz que o anterior Congresso de Ética, se eu bem percebi, já foi há 24 anos, percebe-se bem a importância que tem sido dado a este tema, que na realidade é de facto bastante importante.
Nós hoje falamos muito sobre a dimensão da ESG, claro, e temos que falar e continuar a falar. O próprio Turismo Portugal, com o Programa Empresas de Turismo 360, damos muita atenção à dimensão do E, damos muita atenção à dimensão do S, porque são muito importantes, não há dúvida, e depois quando chegamos à dimensão do G e da governance, e onde se situa a questão da ética, de facto, se calhar não falamos tanto quanto devíamos falar. E hoje, de facto, ao colocar esse tema aqui em cima da mesa para esta manhã de trabalho, é de facto algo muito positivo e que eu naturalmente queria felicitar a PE por essa escolha. Porque, na verdade, tudo aquilo que nós procuramos, que pode ser legítimo e os fins poderão ser legítimos, mas não vale tudo para atingir os fins que nos propomos atingir nas nossas organizações. Existe uma dimensão de ética que, enfim, ética é um tema muito interessante, como a ética e o moral, o que é uma coisa, o que é outra. É complexo falar sobre este tema, mas no fundo, no final do dia, é como é que nós fazemos bem, como é que nós fazemos mal. E esta dimensão de como é que nós fazemos bem, como é que nós utilizamos os melhores processos, como é que nós, de facto, fazemos da melhor forma, como é que nós impactamos da melhor forma por esta dimensão também, é uma dimensão que as organizações também têm, de facto, que ter bem incorporadas no seu seio. E essa não é uma dimensão fácil, porque muitas vezes falar sobre o ambiente ou falar sobre os temas sociais, às vezes é mais fácil, porque percebemos logo ali o que é mau, o que é bom, o que é que faz sentido, o que é que não faz sentido. Quando falamos da dimensão de ética, podemos saber todos o que é, vou ter uma gestão muito ética e depois não se sabe exatamente o que é que isso é. Temos que saber o que é, temos que corporizar, temos que densificar isto. E as organizações têm que ter a capacidade de o fazer. E, sobretudo, de ter essas dimensões bem assentes, mas ter essas dimensões bem assentes é que isso tem que escoar por toda a organização, que essa é outra dimensão. Muitas vezes nós temos em cada uma das nossas empresas e organizações um conjunto de normativos éticos, de códigos de ética, de códigos de conduta, de códigos para aquilo, de códigos para aquilo. Temos que o ter, mas muitas vezes essas dimensões não são analisadas, não são estudadas, não são faladas, não fazem parte de workshops internos. Falar exatamente o que é este tema, como é que nós nos devemos comportar, o que é que isto quer dizer, e isso é de facto não só saber o que é que a organização deve comportar-se do ponto de vista ético, fazer bem, como é que deve fazer bem, mas também que cada um de nós, que cada um dos dirigentes, que cada um dos trabalhadores, de todos os trabalhadores da organização, percebem e incorporam na sua própria atuação e atividade esses princípios éticos. E por isso, esta é uma dimensão muito importante, porque toca naquilo que são os valores, os nossos valores, os valores da nossa sociedade. Enfim, são valores que estão e que devem estar naquilo que são as nossas preocupações do dia-a-dia, quer como pessoas, na nossa vida diária normal, quer como trabalhadores, quer como dirigentes das organizações e das empresas. E por isso, enfim, eu estou muito feliz pelo facto da APE ter escolhido este tema para ser discutido. Tem que ser discutido. É de facto triste dizer que o anterior Congresso sobre Ética foi há 24 anos. Eu espero que o próximo não se demore tanto tempo e seja já no próximo ano. Mas, de facto, temos que evoluir, e este evoluir significa evoluir nas 3 dimensões do ESG. Na dimensão ambiental, na dimensão social e na dimensão da governance. É aí que se joga, de facto, muito daquilo que são as nossas organizações e, sobretudo, aquilo que é o risco que cada organização está a assumir. Porque aquela organização que não se conduz de acordo com princípios éticos é uma organização com um elevado risco. É uma organização que está votada ao fracasso. E, portanto, este tema de hoje é particularmente relevante. Dar só nota, só para acabar, que o Turismo Portugal, desde há 2 anos, tem estado num projeto que se chama Empresas de Turismo 360 Graus, juntamente com um conjunto de parceiros, entre os quais, precisamente, a APE e, precisamente aqui também, o Montepio, e que visa acelerar a incorporação nas empresas do turismo das estratégias ESG, de reporte ESG, e, portanto, esta dimensão da ética no contexto da governance também tem sido um tema falado nos vários workshops que nós temos tido no âmbito do turismo de Portugal. E, portanto, queria só terminar, agradecer a presença de todos, mais uma vez felicitar o engenheiro Mário Parra da Silva pela realização deste congresso, agradecer ao Luís este acolhimento e desejar a todos uma boa jornada de trabalho. Muito obrigado.
agora Pedro Leitão, Presidente da Comissão Executiva do Banco Montepio. Bom dia a todos. Presidente da APE, Mário Parra da Silva, caro amigo, Carlos Abade, Luís Guerreiro, Dr. Henrique Neto, caros convidados, senhoras e senhores, é, como sempre, desde a primeira hora, uma grande satisfação com que o Banco Montepio se associa ao evento da ESG Week e também, enquanto parceiro, para várias iniciativas com a Associação Portuguesa de Ética Empresarial. Eu estava a ouvir-vos há bocadinho e aquilo que é o tópico que nos traz aqui hoje, e não resisto a partilhar um pequeno apontamento de um evento. Hoje, uma empresa de mídia, o Jornal de Negócios, está a ocorrer hoje de manhã uma conferência anual sobre sustentabilidade, e este ano o convidado, o keynote speaker, é o Joseph Stiglitz, o Prémio Nobel da Economia. E ontem, num pequeno evento privado, onde me convidaram para participar, o senhor estava a explicar e a apresentar aquilo que é o seu último livro, que foi publicado há pouco tempo, não está traduzido ainda para português, mas a leitura em inglês, que aconselho, é fácil, que se chama Roadmap to Freedom, ou seja, The Road to Freedom é a estrada para a liberdade. E segundo ele, o tema da economia e de como as empresas devem ser o corporate citizenship, ou seja, a cidadania empresarial. Como é que as empresas devem entrar neste jogo, na era do capitalismo de stakeholders, do capitalismo das partes interessadas, e ser, como um bom cidadão, ser uma boa empresa, que tem muito a ver com muitos dos aspectos que quer que o Mário Parra da Silva, quer que o Carlos Abade aqui referiram. E um dos aspectos que ele referiu com alguma piada, naturalmente, mas com a preocupação que nos inspira também, é uma pequena anedota. Ele disse, olha, dois planetas estavam a passar no firmamento e um vinha com uma cara trancada, pá, zangado, e o outro passa, e a americana diz, what's up? Diz, o que é que se passa contigo, pá? E o gajo diz, pá, isto é uma chatice, pá, os humanos, pá, os sapiens, os humanos aqui. E o outro planeta diz a rir, pá, não te preocupes, pá, isso não demora muito tempo a desaparecer. E na realidade, o assunto que aqui nos traz hoje, que é muito central no que diz respeito à nossa capacidade enquanto espécie, e acho que a este nível e nas comunidades onde estamos presentes e nestes fóruns temos essa responsabilidade de, enquanto líderes, proclamarmos e fazermos também aquilo que faz a diferença para garantir que um dia, de facto, não estejamos condenados ao fracasso. Porque quando dizemos que não há planeta B, se calhar há um planeta B, não há é Sapiens. Pronto, um problema é mesmo sobre a nossa existência. E, portanto, hoje, aqui com a APE, em casa do IAPMEI, parceiro também, que nos associamos nos eventos do PME Líder, do PME Excelência, na aposta das empresas que, com o seu desenvolvimento e com a sua robustez económica e financeira, urge também enriquecer com os aspectos que têm a ver com o exercício da responsabilidade social, das premissas da sustentabilidade ambiental e boa governação. Enquanto Presidente da Comissão Executiva do Banco Montepio, enfim, e associado a esta causa, como disse mais recentemente à ESG Week e há muito tempo com a APE, para nós é muito importante promover e fazer com que estas considerações ambientais, sociais e de governação tenham uma incorporação naquilo que é a estratégia e depois a prática das empresas. E nas empresas, e também estávamos aqui a falar há bocadinho antes de iniciarmos a sessão, é claro que as empresas PMEs, que são o tecido empresarial por excelência em Portugal, cuja ambição, cuja sua resiliência, cujo empreendedorismo dos seus fundadores também devem olhar para isto não como um requisito moral, mas como um desígnio estratégico onde é possível ganhar dinheiro, onde é possível conquistar novos mercados e onde é possível ganhar escala. As PMEs, sendo em Portugal e na Europa também, a sua resiliência e espírito empreendedor, como disse há bocadinho, trazem também uma responsabilidade acrescida no que diz respeito à criação de emprego, às práticas sociais, mas também à vontade de crescer, que era o que falávamos aqui há pouco no início. A ESG Week, nesse particular, tem sido, desde a sua primeira edição, um testemunho de compromisso e em que nós procuramos,
a emprestar também aquilo que é o nosso saber, não é? E aquilo que fazemos há 180 anos, a instituição mais antiga do sistema financeiro português, onde metade do nosso balanço está ao serviço das PMEs. E, portanto, todos os dias, todos os meses, todos os anos, rodamos cerca de 4 a 5 bis do nosso balanço para emprestar dinheiro, conceder crédito às empresas em Portugal. Reconhecemos que o papel financeiro desempenha hoje, e aqui acho que não é demais dizê-lo, desempenha, e no âmbito da Agenda 2030, o setor financeiro não se voluntariou, mas foi incumbido como tendo o papel de veículo de transmissão daquilo que são as preocupações da Agenda 2030 na União Europeia, e que, já agora só mais um parênteses, ontem esse famoso Prémio Nobel dizia-se: vocês na Europa tendem a autoflagelar-se, só porque não têm a Google, não têm a Meta. Eu sentado nos Estados Unidos, com aquilo que antevejo em novembro, eu olho para a Europa como o bastião, o último reduto de alguma coisa séria no planeta. E, portanto, a forma como as empresas ganham escala, está o tema da escala outra vez, mas sobretudo a forma como há uma rede de proteção, há preocupação com o welfare state e por aí fora, fazem que a Europa consiga ser o último reduto de alguma cidadania empresarial que faz sentido. E, portanto, nós o que é que temos procurado fazer? Empenhados na capacitação dessas empresas para prosperarem num cenário de transformação, que é todos os dias desafiado, às vezes de uma forma cruel. Importa dizer também que o Banco Montepio, com 180 anos, começou como uma PME também. E como há bocadinho o Dr. Henrique Neto dizia aqui anteriormente, que não há mal nenhum em começar com uma PME, também não há mal nenhum em ser uma PME. O que deveria acontecer é como é que nós ultrapassamos esta questão de ter vontade de ganhar escala e conseguir tirar maior benefício de uma escala que alia trabalho, capital e tecnologia, tudo o que isso indica. E, portanto, há 180 anos, infelizmente, as coisas correram bem, têm continuado a correr bem, e o que é que temos procurado fazer? Ler o contexto e adaptar-nos à mudança. Essas questões, quando incorporam os aspectos do ESG, e talvez aqui permitam-me puxar um bocadinho a brasa à nossa sardinha, quer dizer que do ponto de vista ambiental, naturalmente, o desafio que está dentro de casa e que temos vindo a fazer é medir melhor a nossa pegada ambiental, como é óbvio, mas essa aí é uma pequena parte, porque o resto tem tudo a ver com os tais centenas de milhões de euros que colocamos à disposição dos particulares e das empresas para desenvolverem a sua atividade. E aqui é que a porca torce o rabo, porque na realidade, no que diz respeito à Agenda 2030, a União Europeia foi muito clara. Quer dizer, o veículo de transmissão do dinheiro para a economia real, o filtro do ESG vai estar nos bancos europeus, diga-se. E isto é uma agenda um bocadinho diferente daquilo que vemos nos outros blocos económicos, diferente seguramente do que vemos nos Estados Unidos e muito diferente do que vemos na China, seguramente. Que traz enorme responsabilidade e que vai trazer, quer queiramos, quer não, uma coisa que daqui por 2, 3 anos, o calendário não está bem definido, há uma coisa bem definida, no próximo ano o reporte, a banca vai passar a ter um reporte muito mais efetivo, pormenorizado e detalhado sobre aquilo que é a alocação da sua carteira de crédito e dos seus investimentos em ordem, uma agenda ESG, e eu diria que num prazo de 3 a 4 anos vêm os chamados, aquele palavrão dos requisitos de capital. Significa que o crédito será seguramente mais caro para empresas que não cumpram com os requisitos ESG. Claro que isto tem uma panóplia avultadíssima de iniciativas, nomeadamente a recolha de dados, é um desafio enorme, mas, enfim, aí estamos nós empenhados nessa iniciativa, como estamos noutras, como estamos com aquilo que o Carlos Abad aqui referiu, como é que trazemos a sustentabilidade para as empresas do turismo, com o envolvimento que temos com o Da Voice, com 20 empresas fundadoras que trazem PMEs e entidades da economia social a iniciativas de formação, de mentoria para a tradução do ESG e nas iniciativas que temos também com a APE, com a PME sustentável, ou seja, o papel das grandes empresas, por assim dizer, acrescido aqui pelo facto de sermos uma instituição financeira, é este, que é de procurar, vamos chamar, empurrar, de uma forma benigna, explicar os benefícios e aqueles que não são tão benefícios de não corrermos atrás de uma agenda ESG. A não adoção da agenda ESG, no que diz respeito às questões financeiras, vai ter uma questão simples, que é uma de duas, ou as duas, que é ou o financiamento fica mais caro, ou a ausência de financiamento, ou seja, a ausência de fontes de financiamento. E haverá seguramente o tempo em que chegaremos a uma discriminação negativa.
Da progressividade da agenda, acho que ninguém consegue neste momento falar, porque, enfim, entre o clash daquilo que é a geoestratégia e a ambição da Agenda 2030 da União Europeia, não sabemos se a agenda terá o passo que tem tido até agora, se será mais lenta. A minha convicção, mas é só a minha pessoal, é que a agenda não vai desaparecer. Poderá ter um passo mais lento, mas penso que é incontornável o avanço que a União Europeia tem posto nesta matéria. Para terminar, apenas dizer que, enquanto banco, e nas componentes ESG também, duas notas sobre o social e outra sobre o governance. Sobre o tema social, desde há muito que o banco pratica, ou seja, anuncia pouco, pratica muito, um conjunto de matérias que são muito relevantes na agenda e, nomeadamente, nos ODS que conhecemos. Conciliação, ou seja, o banco, desde há muitos anos, que vai muito para além daquilo que é a agenda da concertação social, daquilo que é a conciliação da vida privada e da vida pessoal. 2, inclusão, ou seja, muito antes de se falar em inclusão e muito antes de se falar na adoção e na incorporação nos quadros de pessoas com deficiência, já o Banco Montepio cumpria muitos desses targets. E 3, no que diz respeito ao salário digno, também dizer que desde o ano passado que estipulámos que não há ninguém no Banco Montepio que ganhe menos do que 150% do salário mínimo e acabámos com a franja de todas as pessoas que ganhavam abaixo disso, num ano particularmente difícil para as pessoas e para as famílias, onde a inflação comeu uma parte importante do rendimento. É o nosso contributo. À nossa escala, não somos o maior banco do sistema, somos o 6º, mas à nossa escala acreditamos que isso é ser um exemplo de cidadania empresarial. Do ponto de vista social, para terminar, também do Conselho de Administração, do qual tenho gosto de pertencer, desde o início de 2022, o Conselho de Administração mais paritário da Banca Portuguesa, provavelmente um dos mais paritários, se não mesmo o da Europa, tem 7 mulheres em 12 membros, e não é porque tenha sido planeado para ser assim. Foi porque, no fim do dia, o resultado, do ponto de vista do mérito dos currículos e da complementaridade em áreas tão diversas entre a sustentabilidade e o IT, o risco e a área comercial e por aí fora, ditaram, mas que não acaba aí. Ou seja, 42% das mulheres, 42% dos cargos de primeira linha de direção são ocupados por mulheres e, curiosamente, enfim, seguimos mais ou menos a pirâmide. A maioria dos gerentes dos nossos balcões são mulheres, mas seguimos razoavelmente a pirâmide em Portugal e, portanto, no fim do dia temos uma coisa particularmente equitativa. E, portanto, para terminar, explicitar aqui o nosso agradecimento ao engenheiro Mário Parra da Silva, à APE, ao dono da casa, ao IAPMEI e aos distintos convidados, o Carlos Abad e o Henrique Neto também, e contem com o Banco Montepio para continuar. O nosso desafio é continuar a entregar o futuro de acordo e em linha com aquilo que as empresas e as gerações futuras merecem. Muito obrigado. Chamamos Luís Guerreiro, Presidente do Conselho Diretivo do IAPMEI. Ora, antes de mais nada, bom dia a todos e um especial cumprimento ao Dr. Carlos Abad, Dr. Pedro Leitão, que agora acabou de falar, Dr. Mário Parra da Silva, ao engenheiro Henrique Neto, que nos muito honra aqui com a sua presença e com a sua experiência, e não há dúvida nenhuma que isto é um tema que é incontornável hoje em dia. Mas antes de entrar no tema e antes de entrar aqui num pseudo-discurso que eu tinha aqui preparado, eu gostaria só de mencionar, e fazendo referência ao ao engenheiro Mário Parra da Silva, que eu o conheço. Eu estava ali a ouvir, estava a tentar ver há quantos anos é que eu conheci pela primeira vez. Foi há cerca de uns 15 anos, onde eu estava numa empresa privada, em que, nessa altura, uma empresa estável, digamos, bem na vida, como se costuma dizer, e que nos orgulhávamos de praticarmos a ética, praticarmos a boa governance, mas, no entanto, sentíamos falta realmente de uma certa teorização e uma certa discussão do que é a ética e do que é que significa para as empresas e para os trabalhadores e para todo esse ecossistema, que agora é uma palavra nova, ecossistema envolve. E então convidámos o engenheiro Mário Parra da Silva para nos dar umas lições do que é uma ética. E então eu penso que, a partir daí, todas as pessoas que participaram nessas sessões perceberam que
a ética é aquilo que faz parte realmente da nossa vida e que não pode haver uma ética para as empresas e não pode haver uma ética para as pessoas. Basicamente, a ética é algo que se cruza a nossa vida, que cruza a nossa sociedade e que deveria, no mundo perfeito, nortear os nossos comportamentos. Eu gostaria até de me atrever a dizer que as palavras ESG se calhar deveriam ser ao contrário. Devia ser primeiro o G e depois é que deveriam vir as outras. Porquê? Porque se realmente houvesse ética, partindo do pressuposto que a ética é o que é, como dizia ali o Carlos Abad, é o fazer bem ou o fazer mal, muito possivelmente não tínhamos os problemas ambientais, não tínhamos os problemas sociais. Porquê? Porque já estávamos a fazer tudo bem. Portanto, realmente, a ética é algo que deve ser discutido, deve ser interiorizado e deve ser, o máximo possível, espalhado, especialmente, deve ser também algo que eu acho que seja importante, que é a questão da educação. Não chega nós chegarmos à idade adulta e começarmos a discutir a ética e tudo o que está relacionado com ética na idade, quando nós entramos na nossa vida profissional, dos 20, 30, 40. Eu penso que estes problemas deveriam ser começados a discutir ainda nos bancos da escola, porque é aí nos bancos da escola que é a nossa formação, que nós nos formamos. E seria muito mais fácil quando nós então vamos para a nossa vida profissional, abarcarmos uma boa governance, olharmos para o mundo com outros olhos. Dito isto, eu tinha aqui um discurso, eu preparo sempre isso, mas depois eu saio sempre fora. Mas, de qualquer maneira, eu penso que seja importante aqui, no tema do ESG, da ética, e devido, se calhar, muito possivelmente à minha deficiência profissional, ao meu background profissional, é parametrizar, arranjar métricas. E eu penso que se nós falamos do ESG, sem realmente nós termos umas métricas para saber se estamos a ir pelo mesmo caminho, pelo bom caminho, se estamos a progredir no bom sentido, se estamos a fazer muito devagar, devemos ir acelerar em certos pontos ou não, eu penso que é importante realmente nós conseguirmos parametrizar aquilo que for parametrizável, evidentemente. E assim, eu gostaria de dizer aqui alguns números que eu penso que são interessantes. O IAPMEI tem uma parceria com a Católica Business School para fazer anualmente um inquérito a 100, salvo erro, a 100 grandes empresas, não, a 100 PMEs, desculpa, e algumas grandes empresas. E nesse inquérito o objetivo é realmente nós vermos a evolução que está a haver e a percepção que essas empresas têm em relação a tudo o que é ESG. E assim, basicamente, os números que eu tenho aqui, o primeiro relatório data de 22, foram um alerta para a necessidade de uma tomada de consciência e de uma missão e prática mais efetiva das nossas pequenas e médias empresas. Apesar da importância atribuída ao alinhamento estratégico com a sustentabilidade, a implementação das ODS e a sustentabilidade nas PMEs portuguesas, em 22, ainda era muito incipiente. O nível de conhecimento dos ODS e as estratégias e práticas organizacionais envolvidas pelas PMEs demonstravam novas oportunidades de melhoria neste tópico. Os dados do segundo relatório anual deste observatório, de outubro de 23, portanto, do ano passado, revelaram que 78,7% das grandes empresas afirmam saber como atuar na sustentabilidade, nos ODS, e estão a operacionalizar exatamente esses ODS. Ao contrário, 25% das PMEs consultadas refere ter essa capacidade e aponta como principais barreiras para a adoção dos ODS a falta de conhecimento sobre como operacionalizar e sobre os ODS e referem que não veem um business case. Portanto, o que é que isto quer dizer? Não há dúvida nenhuma que há um gap, há um intervalo grande entre as grandes empresas e as pequenas empresas. Isso é explicável, como é lógico. A pequena empresa, muitas das vezes, o seu capital é pouco, muitas das vezes não tem estrutura realmente para poder abarcar tudo o que
a exigência que o ESG pede e, basicamente, muitas vezes não há tempo para olhar para este assunto. Isto, desculpem agora esta parte, no fundo, é como alguém que precisa de trabalhar para se alimentar e alguém lhe pergunta, olha, mas há esta parte da cultura, isto, mas está bem, eu não tenho tempo, eu preciso de arranjar dinheiro para me sustentar. As pequenas empresas, basicamente, a grande maioria das nossas empresas luta para sobreviver. E enquanto houver essa luta para sobreviver, temos que ser nós, instituições como o IAPMEI, que têm que ter um papel de ajudar as empresas realmente a ultrapassar isto. Mas continuando, ainda assim é possível concluir que no caso das PMEs o conhecimento das ODS e dos 169 targets da Agenda 2030 aumentou relativamente ao ano passado, sendo agora respectivamente de 42,6% e 16,7% respectivamente. Quer isto dizer o quê? Que realmente nós estamos a fazer um caminho. Estamos a fazer um caminho, não só o IAPMEI está a ajudar as empresas, pequenas e médias empresas, como outras instituições, nomeadamente Turismo Portugal, a ICEP, portanto, estamos realmente a tentar ajudar neste caminho que não é fácil. O melhor conhecimento dos ODS e dos seus targets conduziu a uma consciencialização da importância de incorporar os ODS na estratégia da empresa, sendo esta, atualmente, de 86,9% no caso das grandes empresas e 68 percentuais no caso das PME. Salientar ainda que 87% das PMEs concordam que a sustentabilidade poderá melhorar substancialmente a competitividade da sua empresa, cerca de 61% das PMEs concordam que a sustentabilidade poderá mudar a forma como a empresa faz o seu negócio e 49% das PMEs diz que a sustentabilidade já mudou a sua forma de fazer o negócio, o que demonstra que já passaram da intenção à prática. E isto aqui é bastante importante, porque as pequenas e médias empresas não podem ver o ESG como algo, uma barreira e mais uma dificuldade à sua atuação. O ESG tem que ser visto como uma oportunidade da empresa olhar para si própria, de fazer uma análise de risco e de realmente poder abrir e perspectivar novo tipo de negócios. Portanto, eram estes números que eu queria aqui partilhar convosco e mencionar apenas que o IAPMEI, neste momento, está a fazer também o seu caminho em termos de sustentabilidade, tanto interno como externamente. Neste momento, temos uma parceria com a ICEP para capacitar as PMEs portuguesas, oferecendo formação gratuita no ESG, evidentemente em partilha com a APE, que tem realmente sido um motor desta parceria. Desenvolvemos também um projeto interno designado PME na Rota de Sustentabilidade, que ainda não está oficialmente cá fora, vamos brevemente divulgá-lo. Esta Rota da Sustentabilidade conta com cerca de 40 iniciativas concebidas numa abordagem holística e de cadeia de valor para as PMEs. A nossa parceria com a APE, como é lógico, está aqui bem refletida no dia 2 e do nosso commitment com este tema. A parceria ainda que nós temos também com a CMVM, porque pensamos que é necessário, como dizia o Pedro Leitão aqui, temos a questão do financiamento, é bastante importante. Nós temos um problema endémico em Portugal de sermos pequenos, temos empresas pequenas sem capital. Nós pensamos que é necessário que as PMEs cresçam, tenham dimensão, tenham músculo e para isso é preciso, evidentemente, financiamento. E para buscar-se financiamento temos também que pensar que há diversas formas de financiamento. Infelizmente, em Portugal, a literacia financeira ainda não é a melhor, há muito a fazer nesse aspecto e penso que uma parceria entre o IAPMEI e o CMVM para ajudar as empresas, tanto na literacia financeira como também na questão de sustentabilidade do financiamento sustentável, poderá ser uma mais-valia para as empresas. Temos também uma parceria estabelecida com a RTP, com vista à programação de conteúdos relativos à sustentabilidade e aos princípios da ESG. Já foram lançados 13 episódios que podem ser ouvidos na RTP Play.
aí nos quais são partilhados exemplos de boas práticas e sustentabilidades das nossas PMEs, sendo que, evidentemente, convido todos vós a ouvir esses podcasts. Portanto, basicamente eu termino aqui felicitando novamente o Dr. Parra Silva e a APEE por esta iniciativa, assim como todos os membros aqui presentes, o Montepio, Turismo Portugal, e espero que tenham realmente uma boa sessão e faço minhas as palavras do engenheiro Mário Parra da Silva, espero que se divirtam, porque realmente se nós não olharmos e discutirmos digamos, com alegria e com convicção, isto aqui torna-se chato. Portanto, isto não é um tema chato, antes pelo contrário, é um tema que nos deve motivar a todos. Muito bom dia e obrigado.